Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, sou advogado especialista em direito previdenciário e nós estamos juntos nessa jornada da leitura de artigo por artigo dessa IN, dessa instrução normativa do INSS tão importante. E sempre que possível eu comento, sempre que possível eu trago alguma coisa e sempre que tiver novidade eu também trago aqui para vocês. Deixe seu comentário para eu saber de onde vocês estão me ouvindo. Se inscrevam, ativem o sininho para poder receber quando tiver um vídeo novo também no canal. E obrigado por cada um de vocês que está assistindo e mandando seus comentários aí. E compartilhem para quem quiser, né, de estar distribuindo essas informações. Vamos continuar a partir do artigo 94 com vocês na tela. Artigo 94. Na impossibilidade de reconhecer período de atividade a partir das informações existentes nos sistemas corporativos à disposição do INSS, a comprovação do exercício de atividade do segurado contribuinte individual e do segurado anteriormente denominado empresário, trabalhador autônomo e o equiparado ao trabalhador autônomo, far-se-á. Lembra aqui? Vai ter bastante coisa no inciso 5º desse artigo. A gente viu lá em cima nos outros artigos falando sobre ele, tá bom? Então vamos lá. A gente está falando sobre o contribuinte individual aqui, tá? E o equiparado a ele aqui. Para inciso 1º, para os profissionais liberais sujeitos à inscrição no conselho de classe, pela respectiva inscrição e por documentos contemporâneos que comprovem o efetivo exercício da atividade. Por exemplo, OAB, procurações cadastradas no INSS, processos administrativos e inscrição na OAB, tá? No caso aqui, acredito que seria o suficiente para comprovar. Para o condutor autônomo de veículo, inclusive o auxiliar, mediante carteira de habilitação acompanhada de certificado de propriedade ou copropriedade do veículo, certificado de promitente comprador, contrato de arrendamento ou cessão de automóvel, certidão do Departamento de Trânsito, DETRAN, ou quaisquer documentos contemporâneos que comprovem o exercício da atividade remunerada, tá? Inciso 3, para o ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada por ato equivalente da emissão de votos temporários ou perpétuos ou compromissos equivalentes que habilitem ao exercício estável da atividade religiosa e ainda documentação comprobatória da dispensa dos votos ou dos compromissos equivalentes caso já tenha cessado o exercício da atividade religiosa. 4. Para o médico residente pelo contrato de residência médica, certificado emitido pelo programa de residência médica, contra-cheques ou informe de rendimentos referentes ao pagamento da Bolsa Médico Residente, observado que, a partir da competência de abril de 2003, tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 10.666, de 8 de maio de 2003, a responsabilidade pelo recolhimento da sua contribuição passou a ser da empresa. Tá? O 5º, então, que Tão falou ali em cima, a gente vai ver ele agora aqui, inciso 5º. Para o contribuinte individual empresário, assim considerados aqueles discriminados no inciso 18 do artigo 90, a linha A partir de 5 de setembro de 1960, data da publicação da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, a 28 de novembro de 1999, véspera da publicação da Lei nº 9.876, em relação aos que atuam nas atividades de gestão, direção ou retirada de prolabore, mediante atos de constituição, alteração e baixa da empresa. E B. Para período a partir de 29 de novembro de 1999, data da publicação, então, da Lei 9.876, em qualquer caso, com a apresentação de documentos contemporâneos que comprovem o recebimento de remuneração da empresa, observados que, a partir da competência de abril de 2003, conforme disposto no artigo 4º da Lei 10.666, de 2003, a responsabilidade pelo recolhimento da sua contribuição passou a ser da empresa. Tá? Vamos lá. 6º, para o contribuinte individual prestador de serviços à empresa ou equiparado associado à cooperativa. A. Para período até a competência março de 2003 por meio do contrato de prestação de serviços, recibo de pagamento autônomo, RPA, ou outros documentos contemporâneos que comprovem a prestação de serviço. E B. Para períodos compreendidos entre a competência abril de 2003 até a competência anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto em atos específicos, tendo em vista disposto no artigo 4º da Lei 10.666,
de 2003 por documentos contemporâneos que comprovem o pagamento pelos serviços prestados, no qual conste, na razão ou denominação social, o CNPJ da empresa contratante, o valor da remuneração percebida, o valor retido e a identificação do filiado. Sétimo, para microempreendedor individual, MEI, por meio de certificado da condição de microempreendedor individual, que é o documento comprobatório do registro do empreendedor individual, ou do documento de arrecadação do Simples Nacional do MEI, das MEI, através do qual são realizadas suas contribuições. Oitavo, para períodos compreendidos entre a competência abril de 2003 até a competência anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto em ato específico para o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como para síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração mediante a apresentação de estatuto e ata de eleição ou nomeação do período de vigência dos cargos de direção da diretoria, registrado em cartório de títulos e documentos. Nono, para o contribuinte individual que presta serviços a outro contribuinte individual equiparado à empresa, ou produtor rural, pessoa física, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira, ou para o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, e inclusive para período a partir da competência abril de 2003, em virtude da desobrigação do desconto da contribuição nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 10.666, de 2003, por meio de contratos de prestação de serviço, recibo de pagamento autônomo, RPA, ou outros documentos contemporâneos que comprovem a prestação de serviço. Tá? Eu tô lendo meio rápido aqui, que esse aqui é só maçante, a gente tem que leitura, não tem muito o que comentar. São esses documentos, a gente tem que apresentar e ele traz um rol deles aqui. Para o segurado anteriormente denominado empregador rural e atualmente contribuinte individual por meio da antiga carteira de empregador rural, ficha de inscrição de empregado rural e dependente, FIERD, declaração de produção, DP, declaração anual de cadastro de imóvel rural, rendimentos da atividade rural constantes na declaração de imposto de renda, cédula G da declaração de imposto de renda pessoa física e IRPF, livro de registro de empregados cadastrados de imóvel rural ou outros documentos contemporâneos relacionados à atividade rural. 11. Para aqueles que exercem atividade por conta própria, com inscrição no órgão fazendário estadual, distrital ou municipal, recibo de pagamento de imposto sobre serviço, ISS, declaração de imposto de renda, nota fiscal de compra de insumos de venda de produtos ou de serviços prestados, dentre outros. Parágrafo 1º. Exceto no caso do brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, os demais contribuintes individuais citados no inciso 9º do caput poderão deduzir de sua contribuição mensal 45% das contribuições patronais do contratante, efetivamente recolhidas ou declaradas, incidente sobre a remuneração que lhe tenha pagado ou creditado no respectivo mês, limitado a 9% do respectivo salário de contribuição. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no inciso 6º do caput ao associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como ao síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, eles também entram ali. Parágrafo 3º. Para fins de comprovação do período de atividade de contribuinte individual, enquanto titular de firma coletiva ou individual, deve ser observada a data em que foi lavrado o contrato de constituição da empresa ou documento equivalente, ou a data de início da atividade prevista em cláusulas contratuais, observando o previsto no artigo 36 da Lei 8934, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 9º do caput aos trabalhadores rurais denominados volantes eventuais ou temporários, caracterizados como contribuinte individual, quando prestarem serviços a produtor rural pessoa física, e o disposto no inciso 6º, quando o contratante for pessoa jurídica, observado que 1. Para fins de aposentadoria por idade, com o benefício da redução de idade previsto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 8213 de 1991, para períodos até dezembro de 2010, ainda que existam as contribuições recolhidas a partir da competência novembro de 91, em face do disposto no artigo 143 da Lei 8213 de 91,
deverá ser comprovado o efetivo exercício da atividade rural, podendo para isso o segurado apresentar o quê? A. Apresentar contrato de prestação de serviço, recibo de pagamento ou outros documentos contemporâneos que comprovem a prestação do serviço rural. B. Na falta de documentos contemporâneos que comprovem a prestação de serviço rural, apresentar declaração do contratante do serviço, prevista no parágrafo 4º do artigo 19 do RPS, na qual constem as datas de início e término dos serviços prestados, a identificação do contratante do serviço rural, com os respectivos números do CPF, do cadastro específico do INSS-CI, do cadastro de atividades econômicas da pessoa física, CAEPF, ou, quando for o caso, CNPJ, bem como a identificação e o endereço completo do imóvel onde os serviços foram prestados, e a que título o contratante detinha a posse do imóvel, desde que extraídos dos registros existentes, que serão confirmados pelo INSS. E C. Na impossibilidade, então, de apresentar a declaração do contratante de serviço rural, o interessado poderá solicitar o processamento de justificação administrativa, na qual será autorizada pelo INSS se houver a apresentação de início de prova material da prestação de serviço rural no período declarado pelo segurado, observado o artigo 571. O que é isso, então? Você vai pedir lá, quando não tiver, já faleceu ou aconteceu alguma coisa, você pode usar a JA, tá bom? Inciso 2. Para fins de aposentadoria por idade, com benefício da redução por idade previsto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 8213 de 91, bem como para os demais benefícios do regime geral de previdência. A. Para períodos a partir de 1º de janeiro de 2011 até a competência anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação prevista em ato específico, quando houver prestação de serviço de natureza rural, a contratante desobrigada de efetuar o desconto e o recolhimento tratado na Lei 10.666 de 2003, além da contribuição recolhida em código de pagamento próprio do contribuinte individual rural, deverá apresentar também contrato de prestação de serviço, recibo de pagamento ou outros documentos contemporâneos que comprovem a prestação de serviço de natureza rural. B. Para período a partir de 1º de janeiro de 2011 até a competência anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto em ato específico, quando a prestação de serviço ceder à pessoa jurídica, deverá apresentar contrato de prestação de serviço, recibo de pagamento ou outros documentos contemporâneos que comprovem a prestação de serviço de natureza rural, observado que o recolhimento da contribuição é presumida. E C. Para período a partir da implantação do E-Social, quando houver prestação de serviço de natureza rural, a contratante, pessoa jurídica ou pessoa física equiparada, observado o parágrafo 2º do artigo 20 do Regime Geral de Previdência e os incisos 3 e 4 e o parágrafo 9º, todos do caput do artigo 225 do RPS, a comprovação deverá ser feita de acordo com o artigo 97, devendo o comprovante conter também a natureza da atividade rural. Parágrafo 5º. Em face do disposto no artigo 143 da Lei 8213 de 91, para fins de aposentadoria por idade, com o benefício da redução por idade previsto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 8213 de 91, far-se-á necessária a comprovação do efetivo exercício da atividade rural do contribuinte individual rural em qualquer período. Parágrafo 6º. O período de atividade comprovado na forma do inciso 10 do caput somente será computado mediante recolhimento das contribuições, observados que 1. Até 31 de dezembro de 1975, véspera da vigência da Lei 6.260 de 1975, desde que indenizado na forma do artigo 122 do RPS, e 2. De 1º de janeiro de 76, data da vigência da Lei 6.260 de 1975, até 31 de outubro de 91, por comprovante de recolhimento da contribuição anual ou, na sua ausência, desde que indenizado. E 3. A partir de 1º de novembro de 91, em decorrência da Lei 8212 de 91, para o produtor rural não constituído como pessoa jurídica, deverá apresentar comprovante de recolhimento da contribuição mensal, ou, na sua ausência, em período abrangido pela decadência desde que indenizado. Parágrafo 7º. Até a competência anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme o cronograma de implantação previsto em ato específico na hipótese na linha B do inciso 6 do caput, caso o contribuinte individual não possua ou não possa apresentar o documento contemporâneo que demonstre o recebimento da remuneração pelos serviços prestados à empresa ou equiparado, a comprovação poderá ser feita por meio de documento de prova dos respectivos rendimentos declarados contemporaneamente. A Secretaria
especial da Receita Federal do Brasil para fins de apuração do imposto de renda ou comprovante do depósito ou da transferência bancária referente aos valores pagos ou creditados, desde que acompanhados da declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada por seu responsável, devendo constar 1. A identificação completa do contratante, a razão social, número CNPJ e endereço. 2. A identificação do contribuinte individual, prestador de serviço, nome completo e do CPF. 3. A discriminação mensal da remuneração paga ou creditada. O 4. Os valores referentes à base de cálculo dos descontos das contribuições previdenciárias. E 5. A afirmação expressa de que os dados foram extraídos dos registros existentes e acessíveis à verificação do INSS. Parágrafo 8º. Nas situações tratadas nesse artigo, deverá ser emitida pesquisa externa com a finalidade de confirmar as informações prestadas, observados os artigos 22 e 573. O inciso 1 teve uma modificação, ele passa agora, no caso de apresentação da declaração prevista na linha B do inciso 1 do parágrafo 4º, ele muda então. E 2. Na hipótese do parágrafo 7º, caso somente será apresentada a declaração do contratante desacompanhada de documentos comprobatórios contemporâneos. Parágrafo 9º final. O segurado contribuinte individual, por conta própria ou que preste serviço à empresa, inclusive como empresário, no mês em que não for paga nem creditada remuneração ou não houver retribuição financeira pela prestação de serviços, poderá, por ato volitivo, contribuir como segurado facultativo para a Previdência Social, observado o disposto nessa subseção e no artigo 11 do RPS. Eu dei uma corrida aqui, ficou 16 minutos, ficou muito longo, só para caber esse artigo, para a gente não picar ele. Então ele cabe aí, presta atenção, tem muita coisa aqui que é importante. Você vai usar para comprovação de rural, principalmente. Aqui está explicando como você vai fazer a comprovação desse rural para ter esse benefício da redução da idade, para você aposentar mais novo o seu cliente. Tá? Então presta atenção, utilizem isso, deixe o seu comentário e obrigado. Desculpa pela correria desse artigo, é porque ele é grande e eu queria pôr ele num vídeo só. Obrigado e até o próximo.